Regina, por favor, não faz isso! Gritou Marcelo Drummond Almeida, de joelhos no meio do salão nobre do Clube Paineiras. A voz dele ecoou pelas paredes cobertas de madeira nobre, ricocheteando entre os lustres de cristal que brilhavam sobre 232 convidados em silêncio absoluto. O homem que todos conheciam como advogado respeitado, marido exemplar, pai de família e pilar da comunidade, estava ali, ajoelhado no piso de mármore italiano, com o rosto vermelho e inchado, suor escorrendo pela testa, as mãos tremendo enquanto implorava como uma criança perdida no meio de uma tempestade. Regina permanecia de pé no palco iluminado, calma como nunca esteve em 25 anos de casamento. Na mão direita segurava um microfone prateado. Na esquerda, um pequeno controle remoto. Atrás dela, um projetor profissional de 7.000 lumens iluminava a parede branca com uma imagem que fez o coração de cada pessoa naquele salão parar por um instante. Marcelo Drummond Almeida, o homem que todos respeitavam, abraçado com uma mulher morena de olhos amendoados e uma adolescente de aproximadamente 15 anos. Os três sorrindo, felizes, uma família completa. O silêncio no salão era tão denso que dava para ouvir o gotejar do champanhe que uma das convidadas deixou cair no chão de tanto choque. A plateia murmurava agora. Cochichos se espalhavam como fogo em palha seca. Alguns já entendiam perfeitamente o que estavam vendo. Outros ainda não conseguiam processar. Uma mulher na quinta fileira cobriu a boca com a mão. Um homem de terno cinza balançou a cabeça em negação. Na terceira fileira, bem no centro, Dona Carmen Drummond, 81 anos, matriarca da família, estava branca como o papel de parede da sala de jantar dela, e pela primeira vez em 8 décadas de vida, completamente calada. Mas o que Regina disse em seguida deixou até os mais incrédulos sem ar nos pulmões. 18 anos, Marcelo. A voz dela era firme como aço temperado. 18 anos de mentiras sistemáticas, de viagens de negócios que eram visitas à sua outra família, de presentes de aniversário e Natal que iam para outra mulher enquanto eu ganhava flores compradas no posto de gasolina da esquina, de um amor que você dividia como quem reparte sobras de comida para cachorro de rua. Regina apertou o botão do controle. A próxima imagem apareceu na parede e arrancou suspiros da audiência. Um extrato bancário detalhado, transferências mensais de R$ 12.000 para uma tal Lúcia Ferreira dos Santos. 180 transferências ao longo de 18 anos. O valor total destacado em vermelho no canto da tela fez algumas pessoas engasgarem com a própria saliva. R$ 2.592.000. Marcelo tentou se levantar do chão, mas suas pernas simplesmente não obedeciam mais. Os joelhos pareciam feitos de gelatina. As mãos que já assinaram contratos milionários agora tremiam descontroladas. Por favor, ele sussurrou, a voz quebrada. Os nossos filhos estão aqui. Pensa neles. Regina olhou para Felipe e Marina, seus 2 filhos, sentados juntos na segunda fileira, de mãos dadas como faziam quando eram crianças e tinham medo de tempestade. Mas dessa vez não havia medo nos olhos deles, havia determinação. Os 2 acenaram com a cabeça em um movimento sincronizado, como se tivessem ensaiado. Sabiam de tudo, tinham ajudado a mãe a chegar até aquele momento. Nossos filhos sabem de tudo, Marcelo, cada detalhe sórdido. E sabe de uma coisa? Eles também querem a verdade, porque eles também foram enganados por você durante a vida inteira deles. Mas para entender como Regina Almeida chegou a esse momento de poder absoluto, precisamos voltar exatamente 3 meses no tempo. Para a tarde aparentemente comum de uma quarta-feira de novembro, quando ela encontrou uma carta misteriosa no bolso interno do paletó italiano do marido. Uma carta que mudaria absolutamente tudo o que ela pensava saber sobre sua vida.
E o que Regina leu naquela carta de papel azul claro, com cheiro de jasmim, destruiu 25 anos de certezas em exatos 47 segundos de leitura. Regina Maria dos Santos conheceu Marcelo Drummond Almeida no verão escaldante de 1998, quando o termômetro marcava 38 graus e o ar-condicionado do Conservatório Municipal tinha quebrado pela terceira vez naquele mês. Ela tinha 27 anos na época, cabelos negros até a cintura, dedos ágeis que dançavam sobre as teclas do piano como se tivessem vida própria. Dava aulas de música clássica para filhos da elite da cidade, cobrando R$60 por hora, um valor considerável para a época. Ele tinha 31 anos, recém-formado em direito tributário, um sorriso que parecia iluminar qualquer ambiente e a ambição estampada em cada palavra que pronunciava. O primeiro encontro aconteceu no recital de fim de ano. Marcelo era amigo do irmão de uma aluna e apareceu sem avisar. Regina tocou Chopin naquela noite. Noturno em Mi bemol maior. Quando terminou, as mãos ainda tremendo de emoção, ele foi o primeiro a se levantar para aplaudir, de pé, sozinho no meio de 200 pessoas ainda sentadas. Depois do recital, ele a esperou na porta dos fundos. Tinha um buquê de rosas vermelhas nas mãos, 12 rosas. "A senhora toca como se estivesse fazendo amor com o piano", ele disse, sem vergonha nenhuma na voz. Regina corou até a raiz do cabelo. Ninguém nunca tinha falado assim com ela. O namoro durou 8 meses. O casamento aconteceu em março de 1999, numa igreja barroca lotada com 327 convidados. Regina usava um vestido simples de algodão branco, com detalhes em renda que ela mesma havia costurado durante 6 semanas de madrugadas mal dormidas. Marcelo chorou quando ela apareceu no corredor central, segurando o braço do pai. Todos os convidados comentaram depois no coquetel como ele parecia genuinamente apaixonado. "Aquele homem ama aquela mulher de verdade", disse a tia-avó de Regina para quem quisesse ouvir. Nos primeiros anos, eles foram felizes, ou pelo menos Regina acreditava sinceramente que eram. Compraram uma casa pequena no bairro Jardim das Flores, com 2 quartos, um quintal minúsculo e uma hipoteca de 300 meses. Regina continuava dando aulas de piano, agora em casa. Marcelo trabalhava 12, 14 horas por dia no escritório de advocacia. Voltava exausto, mas sempre com um beijo na testa dela antes de dormir. Regina abriu mão da carreira de concertista quando Felipe nasceu, em outubro de 2001. Um menino de 3 quilos e 600 gramas, que gritou tão alto no momento do parto que as enfermeiras riram. Marina chegou 3 anos e meio depois, em abril de 2004. Uma princesinha de cabelos claros e olhos verdes, como os do pai. A casa ficou cheia de fraldas, mamadeiras, brinquedos espalhados e risadas de criança. Os dias ficaram corridos, as noites curtas demais. O piano no canto da sala foi acumulando poeira. Regina já não tinha tempo para Chopin. Marcelo trabalhava cada vez mais horas. O escritório crescia, novos sócios entravam, o dinheiro começava a entrar de verdade. "Aparências são tudo, Regina", ele costumava dizer quando ela questionava as horas extras. "Quem controla a narrativa, controla a realidade. Assim que funciona o mundo dos negócios." Ela achava que ele falava exclusivamente de estratégias empresariais. Nunca, em 1000 anos, imaginou que aquela frase se aplicava a ela também. Que ela era parte de uma narrativa cuidadosamente construída. Os sinais estavam lá o tempo todo, piscando como semáforos vermelhos em cruzamento perigoso. Regina simplesmente não queria enxergar. Em janeiro de 2008, Marcelo trocou a senha do celular pela primeira vez desde que se conheceram. Disse que era por segurança do escritório, que os sócios estavam preocupados com espionagem corporativa. Regina franziu a testa, achou estranho, mas acreditou. Porque confiar era mais fácil do que desconfiar.
Mas algo no olhar dele mudou naquela semana, um brilho diferente que ela não conseguia decifrar, como se ele carregasse um segredo delicioso que só ele sabia. Naquele mesmo ano, em dezembro, a secretária do escritório pediu demissão repentina, uma tal de Lúcia. Regina só soube porque ouviu Marcelo comentando no telefone com um sócio. A Lúcia saiu. Decisão dela. Vou sentir falta. O tom de voz dele era estranho, melancólico demais para uma simples funcionária. Mas Regina não deu importância. Secretárias pedem demissão o tempo todo. Em fevereiro de 2012, ela encontrou um recibo de joalheria amassado no bolso da calça de linho que ia colocar para lavar. Um colar de pérolas cultivadas japonesas de R$ 3.400. Presente de Dia dos Namorados, dizia a descrição. Regina nunca viu aquele colar, nunca ganhou pérolas de Marcelo. Quando confrontou o marido na hora do jantar, ele riu e disse que era presente para uma cliente importante que tinha indicado 3 novos contratos milionários para o escritório. Faz parte do jogo, amor. Networking. Regina acreditou. Engoliu a explicação junto com o arroz com feijão. Mas a dúvida plantou uma semente minúscula no fundo da mente dela. Uma semente que ficaria adormecida por anos, esperando o momento certo para germinar. As viagens de trabalho começaram a ficar mais frequentes a partir de 2013, 2 vezes por mês no começo. Depois 3. São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Sempre congressos, sempre reuniões importantes, sempre clientes que precisavam de atenção pessoal. Marcelo voltava cansado dessas viagens, olheiras profundas sob os olhos, mas com um brilho estranho no olhar. Uma energia que não combinava com o cansaço de trabalho. Regina atribuía ao sucesso profissional crescente. O escritório tinha se tornado um dos maiores da região. Os sócios aumentavam. O dinheiro entrava em quantidades que Regina nunca sonhou. Eles se mudaram para uma casa maior em 2015. 4 quartos, 3 banheiros, piscina, área gourmet. Um sonho materializado em concreto e mármore. Mas algo não encaixava. Regina sentia isso nos ossos, mesmo sem conseguir articular o que era. Dona Carmen Drummond, a mãe de Marcelo, nunca gostou de Regina. Isso era fato estabelecido desde o primeiro jantar de família, em 1998, quando a sogra olhou para o vestido simples de Regina e disse: "Marcelo, querido, você sempre gostou de projetos de caridade." Desde aquele dia, a relação entre as duas foi de frieza calculada. Dona Carmen olhava para a nora com um misto de desprezo aristocrático e piedade condescendente que Regina nunca conseguiu entender completamente. Nos almoços de domingo na mansão da família, a sogra sussurrava coisas ao ouvido de Marcelo. Segredos compartilhados, olhares cúmplices, risinhos abafados, códigos que Regina nunca foi convidada a decifrar. "É coisa de família", Marcelo respondia quando ela perguntava. "Minha mãe é assim, excluir, criar grupos, dinâmica dela, não leva para o lado pessoal." Mas como não levar para o lado pessoal quando você se sente invisível na própria família? Regina aceitava. Tentava ser a esposa perfeita que a sociedade esperava, a mãe dedicada que os filhos mereciam, a anfitriã impecável que Marcelo precisava para impressionar os clientes. A mulher sorridente que todos admiravam nas festas, mas que ninguém realmente conhecia por dentro. Os anos passaram como água escorrendo entre os dedos de uma mão aberta. Felipe cresceu, ficou alto e sério, decidiu estudar direito como o pai. Marina floresceu, virou uma jovem determinada, escolheu medicina. A casa, que era cheia de barulho, foi ficando cada vez mais silenciosa. E Marcelo foi ficando cada vez mais distante, como uma ilha que vai se afastando do continente a cada maré. Regina foi ficando sozinha no meio de uma vida que parecia sua nas fotos de família, mas que não era mais dela havia muito tempo. Mas Regina escolheu acreditar nas desculpas.
nas justificativas, nas explicações lógicas que sempre apareciam. Porque questionar significava arriscar perder tudo. E Regina não estava preparada para perder. Um erro que custaria caro, muito mais caro do que ela jamais imaginou. Em festas de fim de ano, na casa de sócios do escritório, Regina começou a notar olhares estranhos das outras esposas. Sorrisos tortos que pareciam esconder algo delicioso e terrível ao mesmo tempo. Conversas animadas que paravam abruptamente quando ela se aproximava do grupo. Você está imaginando coisas, Marcelo dizia quando ela mencionava o desconforto. Essas mulheres são invejosas do nosso casamento. Normal. E Regina acreditava. Porque acreditar era mais fácil, mais seguro, mais confortável do que enfrentar uma verdade que poderia destruir tudo. Uma madrugada gelada de junho de 2019, Regina acordou assustada às 3h12 da manhã. A cama ao lado estava vazia, fria. Marcelo não estava em casa, o celular dele desligado, direto para a caixa postal. Ela esperou sentada na cozinha escura, uma xícara de chá de camomila esfriando entre as mãos, olhando pela janela para a rua deserta. A cada farol de carro que passava, seu coração acelerava. A cada minuto que passava, a angústia crescia. Marcelo chegou às 5h47 da manhã, a barba por fazer, olheiras fundas, cheiro de perfume feminino misturado com álcool. Emergência no escritório, ele disse enquanto tirava os sapatos. Reunião com cliente internacional. Fuso horário complicado. Dormi no sofá da sala de conferências. Regina olhou para ele. Olhou para a camisa amassada. Olhou para a gravata frouxa. Não perguntou nada, mas naquela madrugada, pela primeira vez em 20 anos de casamento, Regina Almeida chorou, escondida no banheiro, abafando os soluços com uma toalha para não acordar os filhos. Se ela tivesse olhado mais de perto para aquela camisa, teria visto a mancha quase imperceptível de batom cor de vinho na gola. Um tom que Regina nunca usou na vida. Mas ela não olhou, porque olhar significava ver. E ver significava não poder mais fingir. Os anos seguintes foram uma repetição mecânica do mesmo padrão doloroso. Marcelo cada vez mais ausente, cada vez mais distante, cada vez mais envolto em uma nuvem de segredos. Regina cada vez mais sozinha, cada vez mais invisível, cada vez mais prisioneira de um casamento que parecia cenário de teatro. Bonito por fora, oco por dentro. Até que em novembro de 2025, numa quarta-feira aparentemente comum, o acaso finalmente decidiu intervir. E assim, os anos passaram, 25 deles, até que a verdade finalmente decidiu sair do esconderijo. Era uma quarta-feira nublada de novembro. Regina estava organizando o armário do quarto de hóspedes, separando roupas para doar, quando encontrou um paletó azul marinho que Marcelo tinha esquecido de mandar para a lavanderia. Um Armani original de R$7.000 que ele usava em ocasiões especiais. No bolso interno esquerdo, seus dedos encontraram um envelope, pequeno, azul claro como o céu de manhã, sem remetente, sem selo. Apenas um nome escrito à mão no centro, com caligrafia feminina delicada e desconhecida. O papel do envelope tinha um cheiro que Regina não reconhecia. Jasmim, um perfume floral e adocicado que ela nunca usou na vida inteira. Regina olhou ao redor instintivamente. A casa vazia. Os filhos morando em apartamentos próprios havia anos. Marcelo no escritório. O silêncio era tão pesado que ela conseguia ouvir o próprio coração batendo. Seus dedos tremeram quando abriram o envelope com cuidado, como se soubessem que ali dentro havia algo perigoso, algo que mudaria tudo. Querido pai, começava a carta em letra cursiva impecável. O chão sumiu debaixo dos pés de Regina. O mundo girou.
Ela precisou se apoiar no armário para não cair. As mãos de Regina tremiam tanto que o papel parecia ter vida própria, dançando entre seus dedos como folha ao vento. As letras começaram a embaralhar diante dos olhos marejados. Ela piscou várias vezes. Respirou fundo, leu a carta de novo, desta vez em voz alta, sussurrada, como se precisasse ouvir as palavras para acreditar que eram reais. Querido pai, sei que você sempre pediu para eu não escrever cartas, que é mais seguro mandar mensagens pelo celular secreto. Mas queria algo físico dessa vez, algo que você pudesse guardar. Faço 18 anos na semana que vem, dia 15 de novembro, e queria te pedir uma coisa muito especial de presente. Queria finalmente conhecer meus irmãos. Sei que é complicado, que a sua outra esposa não sabe de mim, que você sempre disse que o momento certo ia chegar. Mas, pai, 18 anos é muito tempo para ser um segredo. Estou cansada de me esconder. Com todo o meu amor, sua filha que te adora, Bianca. Regina leu a carta 3 vezes, depois 4, depois 5. As palavras não mudavam, não sumiam, não se transformavam em algo menos devastador. Filha, 18 anos, outra esposa, irmãos, segredo. As palavras giravam na cabeça dela como um carrossel descontrolado. O mundo ao redor pareceu perder a cor, a solidez, a realidade. 25 anos de casamento, 25 anos de confiança, 25 anos de uma vida construída tijolo por tijolo. Tudo isso era mentira, tudo isso era cenário. A primeira reação de Regina foi a negação violenta. Isso não pode ser verdade, é engano, confusão. Alguém escreveu para o Marcelo errado. Deve ser um cliente com o mesmo nome, uma coincidência bizarra, uma brincadeira de mau gosto de algum inimigo do escritório. Mas a caligrafia feminina jovem, o perfume de jasmim impregnado no papel, o tom íntimo e carinhoso da mensagem, os detalhes específicos sobre irmãos e outra esposa. Nada disso parecia falso, nada disso tinha cara de engano. Regina guardou a carta no fundo da bolsa entre a carteira e o nécessaire de maquiagem e passou os 3 dias seguintes fingindo uma normalidade que já não existia dentro dela. Servia o jantar com um sorriso plástico nos lábios, lavava a louça mecanicamente, assistia à televisão sem registrar uma única imagem, respondia perguntas de Marcelo com monossílabos educados, sorria quando ele contava sobre o trabalho, mesmo sentindo náusea só de ouvir a voz dele. Por dentro, Regina estava se afogando em um oceano de dúvidas, raiva e traição. No 4º dia, uma segunda-feira chuvosa, quando Marcelo anunciou que tinha reunião importante até tarde no escritório, Regina finalmente agiu. O computador antigo de Marcelo estava escondido no sótão havia anos, coberto por uma camada grossa de poeira e esquecimento. Um notebook Dell de 2015 que Marcelo jurou ter doado para a instituição de caridade. Regina subiu as escadas estreitas do sótão, afastou caixas de decoração de Natal e encontrou a máquina embaixo de uma lona plástica azul. O computador demorou exatos 7 minutos e 32 segundos para iniciar. Regina contou cada segundo olhando para o relógio do celular. Cada segundo pareceu uma eternidade comprimida em um instante. Quando a tela de login apareceu, Regina digitou a senha que Marcelo usava para tudo desde que se conheceram, a data do aniversário de casamento deles. 26 de março de 99. Ironia pura. A senha funcionou. A área de trabalho apareceu. No canto inferior esquerdo, uma pasta chamada Backup Fiscal 2020. Nome técnico, inocente, burocrático demais para despertar suspeitas de qualquer pessoa que abrisse o computador por acidente. Regina clicou. Uma janela de senha apareceu. O coração dela afundou. Tentou a mesma senha do login. Incorreta. Tentou o aniversário dela. Incorreta. Tentou o aniversário de Felipe. Incorreta. Tentou o aniversário de Marina. Bingo. A pasta abriu. Dentro havia outras pastas organizadas metodicamente.
documentos legais, comprovantes financeiros, registros fotográficos. Marcelo sempre foi organizado até demais, obsessivamente organizado. Agora essa obsessão ia ser a ruína dele. Regina clicou na pasta de fotos. O que apareceu na tela fez o sangue dela congelar nas veias. Marcelo e uma mulher morena de cabelos ondulados, olhos amendoados, sorriso amplo. Os dois abraçados numa praia de areia branca. Data do arquivo no canto, janeiro de 2012. Regina clicou na próxima foto. A mesma mulher, visivelmente grávida de pelo menos 7 meses. Marcelo ajoelhado na frente dela, as mãos espalmadas na barriga redonda, os olhos brilhando de emoção. O mesmo brilho que Regina viu quando ele descobriu que ela estava grávida de Felipe. Próxima foto. Um bebê recém-nascido nos braços de Marcelo. Uma menininha enrolada em manta rosa, Marcelo chorando de felicidade, a mesma expressão exata que ele tinha na foto do nascimento de Felipe. A mesma. As fotos continuavam. A menina crescendo. Primeiro aniversário com bolo de morango. Primeiro dia de aula com uniforme azul e mochila rosa. Festas de aniversário com decoração elaborada, férias na praia, Natal com árvore e presentes. Formatura do ensino fundamental com canudo e beca. E Marcelo em todas as fotos. Sempre presente, sempre sorrindo, sempre pai. 172 fotografias, 18 anos de uma vida paralela, documentados meticulosamente. Regina sentiu o estômago revirar. Correu para o lixo velho no canto do sótão e vomitou tudo que tinha comido nas últimas 24 horas. O corpo tremendo, as lágrimas escorrendo, o mundo desmoronando. Depois de 20 minutos sentada no chão empoeirado, tentando recuperar o fôlego e a sanidade, Regina voltou ao computador. Precisava saber mais. Precisava entender a dimensão completa da traição. Abriu a pasta de documentos financeiros. Extratos bancários organizados por ano, transferências mensais, sempre no dia 5 de cada mês, sempre o mesmo valor, R$12 mil. Sempre a mesma destinatária, Lúcia Ferreira dos Santos, de janeiro de 2007 até outubro de 2025. 216 transferências consecutivas. Regina fez a conta 3 vezes para ter certeza. R$2.592.000. O valor de uma vida inteira, desviado para outra mulher, outra família, outra realidade. Mas Regina precisava de mais. Precisava ver com os próprios olhos. Precisava ter certeza absoluta antes de fazer qualquer coisa. Na sexta-feira daquela mesma semana, quando Marcelo anunciou mais uma reunião importante que vai até tarde, Regina colocou um casaco escuro, pegou as chaves do carro e seguiu o marido. Manteve distância de 3 carros. Coração batendo tão forte que parecia querer escapar pela boca. Mãos suadas no volante. Marcelo não foi para o escritório no centro da cidade. Pegou a avenida em direção oposta. Dirigiu por 27 minutos até um bairro residencial arborizado do outro lado da cidade. Ruas tranquilas, casas com jardins bem cuidados, vizinhança de classe média alta. Parou o carro na frente de uma casa de 2 andares com fachada de tijolinhos e varanda florida. Uma casa bonita, aconchegante, familiar. Regina estacionou na esquina entre 2 árvores que escondiam parcialmente o veículo. Desligou o motor, esperou, observou. A porta da casa abriu. Uma mulher morena de cabelos ondulados saiu correndo, os braços abertos, o sorriso imenso. A mesma mulher das fotos, Lúcia. Ela pulou nos braços de Marcelo e o beijou na boca. Um beijo longo, apaixonado, familiar. Atrás dela, uma jovem de 18 anos apareceu na porta. Alta, magra, cabelos castanhos ondulados como os da mãe. E os olhos, aqueles olhos verdes que Regina conhecia tão bem. Os mesmos olhos verdes de Marcelo. Os mesmos olhos verdes de Felipe e Marina. A jovem correu até Marcelo e o abraçou com a força de quem ama. Pai,
Regina conseguiu ler nos lábios dela pela janela do carro. Os três entraram na casa de braços dados. Pela janela da sala, Regina conseguia ver a cena. Mesa posta para jantar, velas acesas, risadas, conversa animada, uma família, outra família completa. Enquanto Regina jantava sozinha todas aquelas noites de quinta-feira, assistindo reprises de novela e comendo comida requentada, Marcelo estava ali, a menos de 30 quilômetros de distância, vivendo outra vida, amando outras pessoas, sendo o outro pai. Regina ficou estacionada naquela esquina por 2 horas e 23 minutos, assistindo, registrando, morrendo por dentro. Quando finalmente conseguiu dirigir de volta para casa, estacionou na garagem e chorou no banco do motorista por 45 minutos. Um choro silencioso, profundo, primitivo. O choro de quem descobre que a vida inteira foi uma mentira bem contada. Mas quando as lágrimas finalmente secaram, algo dentro de Regina mudou para sempre. A tristeza devastadora deu lugar a algo diferente, mais forte, mais frio, mais calculado, mais determinado. Ela não ia ser a esposa traída que aceita em silêncio para não fazer escândalo. Não ia ser a vítima coitadinha que todo mundo olha com pena nas festas. Não ia dar esse gostinho para Marcelo, para Lúcia, para Bianca, para Dona Carmen, que com certeza absoluta sabia de tudo desde o começo. Regina Almeida ia virar o jogo, ia virar com força total. Mas a descoberta estava apenas começando. Regina não dormiu 1 minuto sequer naquela noite. Ficou sentada na poltrona da sala escura, olhando para o nada, enquanto a mente trabalhava em velocidade máxima, montando um plano de vingança. Na manhã seguinte, assim que Marcelo saiu para o trabalho com um beijo mecânico na testa, Regina pegou o celular e ligou para 3 números diferentes de detetives particulares que encontrou em busca online. Fez entrevistas telefônicas rápidas, comparou preços, experiência, sigilo. Escolheu o terceiro, Sérgio Mendonça, 62 anos, ex-policial federal aposentado. 34 anos de experiência em investigações privadas, especialista em casos de infidelidade conjugal. Preciso de tudo, Regina disse no primeiro encontro, sentada de frente para o detetive em um café discreto no centro da cidade. Quem é essa mulher? Há quanto tempo isso acontece? Quem mais sabe? Qualquer documento, foto, registro, tudo. Sérgio Mendonça cobrou R$15 mil pelo serviço completo. Regina pagou em dinheiro vivo, notas de R$100 que ela foi juntando escondido da conta conjunta desde 2020, quando começou a sentir nos ossos que algo estava muito errado com o casamento. Chamava aquela reserva secreta de fundo de emergência para o que der e vier. Nunca imaginou que usaria assim. O relatório chegou em exatos 7 dias. Um dossiê de 22 páginas digitadas, mais anexos com fotos, documentos escaneados e linhas do tempo detalhadas. Lúcia Ferreira dos Santos, 43 anos de idade, natural de Ribeirão Preto, formada em secretariado executivo. Trabalhou como secretária pessoal no escritório de Marcelo de agosto de 1999 até dezembro de 2008. O caso extraconjugal começou em março de 2006, quando Regina estava grávida de 5 meses de Marina. Lúcia engravidou em abril de 2007. Bianca Ferreira Santos nasceu em 22 de janeiro de 2008, 18 anos atrás, exatamente quando Regina estava amamentando Marina e cuidando de Felipe de 3 anos. Exatamente quando ela achava que vivia o melhor momento do casamento. O nojo subiu pela garganta de Regina ao ler esses detalhes. A bile queimando. Enquanto ela passava noites sem dormir, amamentando a filha deles, trocando fraldas, cuidando de criança doente, Marcelo estava fazendo outra filha com a secretária. Na mesma época, no mesmo período. A traição ganhava uma dimensão que Regina não estava preparada para processar.
Mas o relatório do detetive tinha muito mais. Dona Carmen Drummond, a todo-poderosa matriarca da família, sabia de absolutamente tudo desde o início. O detetive conseguiu recuperar mensagens de texto antigas entre ela e Lúcia através de um contato em operadora de telefonia. Mensagens reveladoras, cúmplices. "Você está criando minha neta muito bem", dizia uma mensagem de Dona Carmen de abril de 2015. "Bianca é linda como o pai. Marcelo tem muita sorte de ter duas mulheres maravilhosas que o amam. Continue assim." Regina leu essa mensagem 7 vezes seguidas. Cada leitura aumentava a fúria que crescia dentro dela como lava vulcânica. A sogra sabia, sempre soube, e não só aprovou como incentivou. Enquanto olhava para Regina nos almoços de domingo com ar de superioridade e desprezo, Dona Carmen estava protegendo a outra, a preferida. Mas ainda tinha mais no relatório. Sérgio Mendonça descobriu que Marcelo tinha um testamento secreto registrado em cartório diferente, guardado em cofre de segurança de banco que Regina nunca soube que existia. O detetive conseguiu cópia do documento através de contato no registro civil. O conteúdo do testamento fez Regina ver vermelho. No documento, registrado em 2020, Bianca Ferreira Drummond herdaria 40% de todo o patrimônio de Marcelo, incluindo a participação dele no escritório de advocacia. Felipe e Marina, os filhos legítimos, dividiriam os 60% restantes entre si. Regina Maria dos Santos Almeida, esposa de 25 anos de casamento, não era sequer mencionada no documento, nem como beneficiária, nem como usufrutuária, nem como existente. 25 anos de casamento, 25 anos dedicados à casa, aos filhos, à carreira dele. 25 anos abrindo mão de sonhos, de piano, de concertos. E no final das contas, para Marcelo, Regina simplesmente não existia. Mas o relatório ainda tinha uma surpresa final. Regina procurou um advogado. Não qualquer advogado da lista telefônica. Escolheu a dedo o Dr. Otávio Mansur, 71 anos de idade, conhecido nos corredores jurídicos como o Tubarão do direito de família e tributário. Um homem com reputação de destruir adversários em processos de divórcio. E detalhe importante, inimigo declarado de Marcelo Drummond desde uma disputa judicial em 2013 que acabou em acusações mútuas de má-fé. O escritório de Dr. Otávio ficava no último andar de um prédio comercial no centro histórico. Paredes cobertas de diplomas e certificados, mesa de mogno sólido, cadeira de couro legítimo. "Quero o divórcio", Regina disse assim que sentou. "E quero destruir completamente aquele homem." Dr. Otávio Mansur sorriu um sorriso de predador. "Isso eu sei fazer muito bem. Me mostra o que você tem." Regina entregou a pasta com todas as provas que tinha coletado. As fotos do computador, os extratos bancários, o testamento secreto, as mensagens de Dona Carmen, o relatório completo do detetive. Enquanto examinava os documentos um por um, o rosto do advogado foi mudando gradualmente. De curioso para surpreso, de surpreso para chocado, de chocado para estarrecido, de estarrecido para deliciado. "Senhora Almeida", Dr. Otávio disse depois de 40 minutos de análise concentrada, "seu marido não só manteve uma família paralela completa por quase 2 décadas, ele também cometeu diversos crimes graves no processo. As transferências para Lúcia estavam todas registradas na contabilidade do escritório como despesas de consultoria jurídica externa, serviços que nunca existiram, notas fiscais falsas, sonegação de imposto de renda, lavagem de dinheiro através de empresa de fachada, fraude contra os próprios sócios do escritório que nunca souberam dessa conta paralela. Se eu mostrar isso para a Receita Federal, Dr. Otávio disse com brilho predatório nos olhos, ele vai preso por 5 a 8 anos.
Se eu mostrar para os sócios dele no escritório, ele perde a participação societária, os clientes, a reputação. Se eu mostrar para a imprensa, ele vira manchete de jornal. Regina pensou por alguns segundos. Prisão era bom, perda de patrimônio era ótimo, mas não era suficiente. Ela queria mais. Queria que Marcelo Drummond Almeida sentisse exatamente a mesma humilhação que ela sentia naquele momento. Queria que todo mundo da cidade soubesse quem ele realmente era por baixo do verniz de advogado respeitável e pai de família exemplar. O baile de gala de aniversário do Clube Paineiras, Regina disse lentamente, saboreando cada palavra. Acontece em 2 meses. 200 pessoas da alta sociedade. Toda a elite da cidade estará presente, incluindo clientes, sócios e, principalmente, a imprensa de coluna social. Dr. Otávio entendeu imediatamente aonde ela queria chegar. Os olhos dele brilharam de admiração. A senhora quer fazer uma execução pública, uma humilhação coletiva televisionada. Regina sorriu pela primeira vez em semanas. Um sorriso frio, calculado, determinado. Eu quero que Marcelo Drummond Almeida implore perdão de joelhos, na frente de cada pessoa que ele passou a vida inteira tentando impressionar. Quero que a cidade inteira veja a verdade. Quero que ele nunca mais consiga levantar a cabeça em lugar nenhum. Dr. Otávio estendeu a mão sobre a mesa de mogno. Senhora Almeida, se fizermos isso da forma correta, seguindo todos os procedimentos legais, a senhora não vai apenas destruir a reputação dele, a senhora vai ficar com praticamente tudo: casa, carro, investimentos, pensão vitalícia, parte da empresa. E ele ainda vai passar alguns anos na cadeia por sonegação fiscal. Regina apertou a mão do advogado com força. Temos um acordo, Dr. Otávio. Vamos trabalhar. Os 60 dias seguintes foram os mais intensos, exaustivos e secretamente emocionantes da vida de Regina Almeida. A primeira prioridade era garantir que os filhos estivessem completamente do lado dela antes de qualquer movimento público. Não podia correr o risco de Felipe ou Marina descobrirem por acidente e, num impulso de lealdade paterna, contarem algo para Marcelo. Numa terça-feira gelada de dezembro, quando Marcelo viajou para São Paulo para fechar um contrato com multinacional, Regina reuniu os 2 filhos adultos na sala de estar da casa. Serviu café forte. Sentou de frente para eles no sofá. Preciso contar uma coisa muito séria para vocês, ela começou, a voz firme apesar do coração disparado. E preciso que me deixem terminar antes de fazer perguntas. Felipe e Marina trocaram olhares preocupados. Nunca tinham visto a mãe com aquela expressão. Regina contou tudo. Mostrou as fotos impressas do computador, os documentos bancários, a carta de Bianca, as mensagens entre Dona Carmen e Lúcia, o testamento secreto onde eles perdiam 40% da herança para uma irmã que nunca conheceram. Felipe ouviu em silêncio sepulcral por quase 30 minutos. Não chorou, não gritou, não socou a parede. Apenas olhava para as fotos com uma expressão vazia, como quem não reconhece mais o próprio pai. Como quem descobre que o herói da infância era, na verdade, o vilão da história. Marina reagiu diferente. Chorou. Chorou de raiva, de decepção, de nojo. As lágrimas escorriam pelo rosto enquanto ela apertava os punhos com tanta força que as unhas deixaram marcas nas palmas das mãos. Eu sempre soube que tinha algo errado, Marina disse entre soluços. Aquelas viagens constantes, aquelas ligações que ele atendia escondido, aqueles olhares estranhos da vovó Carmen. Eu sentia que algo estava podre, mas não queria acreditar. O que você pretende fazer, mãe? Felipe perguntou depois de longo silêncio. Regina respirou fundo. Hora da verdade. Vou expor tudo no baile de gala do clube. Na frente de 200 pessoas. Quero que a cidade inteira saiba quem Marcelo Drummond realmente é. Quero que ele perca tudo. Reputação, clientes, amigos, dinheiro. Quero justiça.
Felipe levantou do sofá, caminhou até a janela. Ficou olhando para o jardim por 2 minutos inteiros, que pareceram 2 horas. Então se virou. Os olhos verdes, tão iguais aos do pai, estavam frios como aço. Faz o que você precisa fazer, mãe. O que ele fez não tem perdão. Estou do seu lado até o fim. Marina levantou e abraçou Regina com tanta força que quase tirou o ar dos pulmões da mãe. A gente está junto nessa, mãe. Vocês 3 contra o mundo. Eu e o Felipe vamos ajudar no que for preciso. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Regina dormiu em paz. Não estava sozinha. Mas o plano exigia muito mais do que apenas apoio emocional familiar. Regina precisava de provas incontestáveis, organizadas e apresentáveis. Documentos que Marcelo não pudesse negar, desqualificar ou explicar como mal entendido. Cópias de segurança de tudo. Apresentação profissional para o projetor do clube. Toda quinta-feira, Marcelo tinha reunião obrigatória com os sócios do escritório das 5 da tarde até as 8 da noite. 3 horas sagradas que ele nunca faltava. Isso dava a Regina uma janela de oportunidade perfeita para agir. Na primeira quinta-feira de operação, Regina foi até o escritório de advocacia, vestiu seu melhor vestido de almoço social, sapatos de salto, maquiagem impecável, a esposa exemplar fazendo visita surpresa ao marido trabalhador, a secretária nova, uma jovem de 20 e poucos anos contratada depois da saída de Lúcia, não tinha motivo nenhum para desconfiar. Dona Regina, que surpresa boa! A mocinha disse com um sorriso genuíno. Dr. Marcelo está em reunião, mas a senhora pode esperar na sala dele se quiser. Na verdade, querida, vim deixar um presente de aniversário antecipado. Faz 26 anos de casamento mês que vem. Queria esconder na gaveta da mesa dele para fazer surpresa. A secretária praticamente derreteu de emoção romântica. Que lindo! Pode ir, dona Regina. O escritório está vazio mesmo. Regina entrou na sala executiva de Marcelo, fechou a porta com cuidado, trancou por dentro. Em 47 minutos de trabalho silencioso e metódico, fotografou 212 documentos diferentes. Extratos bancários detalhados, contratos com a empresa de fachada de Lúcia, comprovantes de transferências com assinaturas, recibos de joias e presentes, cópia autenticada do testamento original com data e carimbo de cartório. A cada minuto que passava, Regina sentia o coração bater mais forte. Se alguém entrasse naquele momento, se Marcelo decidisse sair da reunião mais cedo, se a secretária resolvesse verificar, mas ninguém entrou. A sorte estava do lado da justiça naquele dia. Na segunda semana de operação, um incidente quase destruiu tudo. Regina estava no shopping center comprando um vestido para o baile de gala quando, ao virar o corredor da praça de alimentação, deu de cara com Lúcia. A outra mulher, a amante de 18 anos, a mãe de Bianca. Lúcia estava a menos de 5 metros de distância, segurando sacolas de lojas caras, conversando animadamente no celular, provavelmente com Marcelo. Por um segundo interminável, os olhos das duas se cruzaram. Lúcia franziu a testa levemente, como quem tenta lembrar de onde conhece aquele rosto familiar. O sangue de Regina gelou. O coração parou. As pernas quase cederam. Ela virou rapidamente e entrou na primeira loja que encontrou. Uma boutique de roupas femininas. Escondeu-se atrás de uma arara de vestidos de festa por 15 minutos agonizantes, mal conseguindo respirar. Lúcia não a reconheceu. Claro que não. Marcelo provavelmente nunca mostrou fotos da esposa para a amante. Regina era invisível até mesmo na traição. Sempre foi. Na terceira semana, Dona Carmen ligou do nada. Regina, querida, a voz falsa e adocicada de sempre. Marcelo me disse que você anda meio estranha ultimamente, distante, preocupada. Está tudo bem, minha filha? Regina segurou o telefone com tanta força que os dedos ficaram brancos.
Tudo ótimo, dona Carmen. Só muito ocupada com os preparativos do baile de gala. A senhora sabe como essas coisas dão trabalho. Ah, sim, o baile. Vai ser maravilhoso, não vai? Estou ansiosa. Comprei um vestido novo especialmente. Regina quase riu em voz alta. Se a velha soubesse o que a esperava naquele baile. A partir dessa ligação, Marcelo começou a agir diferente em casa. Mais atento, mais presente, mais desconfiado. Cancelou 2 viagens de última hora. Passou a trabalhar mais em casa. Olhava para Regina de um jeito estranho, como quem procura algo que não consegue encontrar. Uma noite, ele entrou no quarto de surpresa, enquanto Regina guardava documentos no fundo do armário. "O que você está fazendo aí, amor?" O coração de Regina disparou. As mãos começaram a suar. Separando roupas velhas para doação. Aquela instituição que ajuda mulheres abandonadas, lembra? Prometi um monte de coisas para eles. Marcelo olhou para ela por 5 segundos, que pareceram 5 horas. Os olhos verdes, esquadrinhando cada detalhe, procurando mentira. Depois deu de ombros e foi tomar banho como se nada tivesse acontecido. Regina esperou ele entrar no chuveiro. Depois, pegou todos os documentos sensíveis e transferiu para um cofre de segurança em banco diferente que abriu em segredo, sem conhecimento de Marcelo. Na 6ª semana de operação, Marina quase colocou tudo a perder. Era domingo de almoço em família na casa de Regina. Marcelo, Regina, Felipe, Marina, todos juntos como nos velhos tempos. Uma cena de normalidade absoluta. O celular de Felipe tocou. Marina atendeu porque o irmão estava no banheiro. Disse em voz alta demais, sem pensar: "Calma, Felipe. A gente resolve esse problema no baile. Tá tudo nos conformes." Marcelo levantou os olhos do prato de lasanha. "Que baile? Que problema vocês vão resolver?" Marina sentiu o sangue fugir do rosto. Gaguejou. "O tema da decoração. Felipe quer uma coisa, eu quero outra. Sabe como ele é chatinho com detalhes." Marcelo riu e voltou a comer. "Vocês dois não mudam nunca, sempre brigando por bobagem." Regina soltou o ar que não sabia que estava segurando. Faltavam 2 semanas para o dia D. Regina foi ao salão de beleza mais caro da cidade. Pintou os cabelos de um castanho mais escuro e sofisticado, com reflexos acobreados. Fez tratamento facial intensivo. Manicure e pedicure com esmalte vermelho vivo, cor de sangue, cor de poder. Comprou o vestido mais caro que já teve na vida inteira. Um modelo exclusivo de seda italiana, vermelho escarlate, com decote elegante e caimento perfeito. Custou R$ 4.800. Dinheiro do fundo secreto. Valia cada centavo. "Ocasião muito especial pelo jeito", comentou a vendedora da loja com um sorriso de curiosidade. Regina sorriu de volta. "A ocasião mais especial da minha vida." Faltava uma semana. Dr. Otávio Mansur ligou com novidades. "Senhora Almeida, a Receita Federal abriu investigação oficial contra seu marido, silenciosa por enquanto, sem mandados ainda. Mas no dia seguinte ao baile, vão bater na porta do escritório dele às 7 da manhã. Já arrumei tudo com meus contatos." Tudo estava se encaixando como peças de um quebra-cabeça macabro. Faltavam 3 dias. Marcelo chegou em casa naquela noite trazendo um buquê de rosas vermelhas. 12 rosas perfeitas. Cartão escrito à mão. "Para a mulher mais incrível do mundo. Te amo eternamente." Regina aceitou as flores com um sorriso plástico. Por dentro, sentiu nojo profundo. Ele estava sentindo culpa, ou medo, ou pressentimento. Algo tinha mudado no comportamento dele. "Você está tão diferente ultimamente", Marcelo comentou durante o jantar. "Esse cabelo novo, esse brilho no olhar, parece outra mulher, mais viva." Regina sorriu enigmática. "Estou me redescobrindo, Marcelo. Nunca é tarde para mudanças." Se ele soubesse. Faltavam 6 horas para o baile. O dia D finalmente chegou. Regina acordou às 6 da manhã, mesmo tendo dormido apenas 4 horas de sono agitado, pura adrenalina correndo nas veias. Às 10 horas foi ao salão.
3 horas de preparação meticulosa, cabelo impecável, maquiagem de noiva do diabo, unhas vermelhas brilhando. Às 14 horas voltou para casa. Marcelo já tinha saído para o clube para ajudar na organização como diretor que era. Às 16 horas, vestiu o vestido vermelho. Se olhou no espelho de corpo inteiro do quarto. A mulher que encarava Regina do outro lado do vidro não era mais a esposa submissa e invisível de 25 anos. Era uma guerreira, uma vingadora, uma fênix prestes a renascer das cinzas. Às 17 horas, o telefone tocou. Marina nervosa. Mãe, temos um problema sério. O estômago de Regina afundou. O pai foi em casa buscar o notebook dele, o notebook antigo que estava no sótão, onde você tinha salvo algumas cópias de segurança. Não, não, não. Regina correu até o escritório de Marcelo em casa. A gaveta onde guardava o notebook de backup estava escancarada, vazia, tudo perdido. Meses de trabalho, provas, documentos, tudo nas mãos de Marcelo agora. Ele devia estar destruindo tudo naquele momento. Regina sentiu as pernas cederem. Apoiou-se na mesa de mogno. As lágrimas começaram a escorrer sem permissão. Tinha acabado. O plano inteiro estava arruinado. 25 anos de traição iam ficar impunes. Mas então, a porta do escritório abriu. Marina entrou sorrindo, segurando um pequeno pendrive azul na mão. Mãe, respira. Calma, eu fiz backup de absolutamente tudo no meu computador semana passada. Você não lembra? Eu disse que era importante ter cópia extra em lugar diferente. Está tudo aqui nesse pendrive. Cada foto, cada documento, cada prova, cada centavo de transferência. Regina olhou para a filha, olhou para o pendrive Salvador, olhou de volta para Marina e abraçou a filha com tanta força que quase esmagou os ossos dela. Vamos acabar com ele, mãe? Marina sussurrou no ouvido de Regina. Juntas. Às 18 horas em ponto, o carro de Regina estacionou na entrada principal do Clube Paineiras. O salão nobre estava magnificamente decorado para uma ocasião. Flores brancas e douradas em arranjos esculturais. Mesas redondas cobertas com toalhas de linho impecáveis. Velas flutuantes em vasos de cristal. 300 lugares para a elite da cidade. Regina desceu do carro com a elegância de uma rainha. O vestido vermelho chamava todos os olhares. Convidados que chegavam paravam para observar. Cochichos de admiração se espalharam. Felipe a esperava na porta de entrada, vestindo terno escuro impecável. Está tudo pronto, mãe. O técnico de audiovisual testou o projetor 3 vezes. Funciona perfeitamente. Vai aparecer na parede inteira do salão. Marina surgiu ao lado, deslumbrante em vestido preto. O pendrive está com o DJ da banda. Ele vai conectar no sistema quando você der o sinal com a mão direita. Ensaiei com ele a tarde inteira. Regina respirou fundo. Sentiu o ar encher os pulmões. O momento estava chegando. E o pai de vocês? Onde está? Felipe apontou discretamente para o bar no fundo do salão. Ali, bebendo champanhe caro com os sócios, rindo, contando piadas, achando que vai ser só mais uma festa chata de clube onde ele finge ser importante. Às 19 horas, o salão nobre estava completamente lotado. 232 convidados confirmados, a nata da sociedade local reunida, empresários milionários, advogados renomados, médicos famosos, políticos influentes, esposas cobertas de joias que custavam mais que apartamentos. Marcelo Drummond. Almeida circulava pelo salão como rei em seu castelo, apertando mãos de homens poderosos, beijando bochechas de senhoras elegantes, rindo de piadas que provavelmente não tinham a menor graça. O sorriso de sempre, a pose de sempre, a máscara de sempre. Dona Carmen Drummond ocupava lugar de honra na mesa principal, vestida de azul marinho com colar de pérolas legítimas.
81 anos de arrogância aristocrática, condensados em cada olhar de superioridade que distribuía para os presentes. Às 20 horas em ponto, o presidente do clube subiu ao pequeno palco iluminado. Boa noite a todos os presentes. Estamos aqui reunidos para celebrar mais um ano de existência do nosso querido Clube Paineiras. E para abrir as festividades desta noite memorável, nossa querida sócia Regina Almeida pediu a palavra para fazer uma homenagem especial ao marido, o ilustre doutor Marcelo Drummond Almeida. Regina, o palco é seu. Aplausos educados preencheram o salão. Regina levantou da cadeira. Caminhou até o palco com passos firmes. Subiu os 3 degraus de madeira. Pegou o microfone das mãos do presidente. Olhou para Marcelo sentado na primeira fileira. Ele sorria orgulhoso, esperando elogios públicos. Homenagem merecida. Olhou para Dona Carmen na mesa ao lado. A velha também sorria, satisfeita. Olhou para Felipe e Marina nas cadeiras do fundo. Os dois acenaram discretamente. Regina ergueu a mão direita no ar. O projetor ligou com um clique suave. A primeira imagem apareceu na parede branca do salão, ampliada para 4 metros de largura. Marcelo Drummond Almeida, abraçado com Lúcia Ferreira dos Santos. Os dois em praia tropical paradisíaca. Sorrisos idênticos de felicidade plena, intimidade evidente. O salão inteiro ficou em silêncio sepulcral. 232 pessoas prenderam a respiração ao mesmo tempo. Marcelo franziu a testa confuso. Olhou para a imagem gigante na parede. Olhou para Regina no palco. Voltou a olhar para a foto. De volta para Regina. O rosto dele começou a perder cor. O que é isso? A voz dele soou fraca, trêmula, medrosa. Regina apertou o microfone com força e começou a falar. A voz amplificada ecoou por cada canto do salão nobre. Essa mulher na foto, senhoras e senhores presentes, é Lúcia Ferreira dos Santos, ex-secretária do escritório do meu marido e também amante dele pelos últimos 18 anos consecutivos. O burburinho explodiu. Vozes se sobrepondo, exclamações de choque, cochichos incrédulos. Uma mulher na 5ª fileira deixou a taça de champanhe cair no chão. Segunda imagem no projetor. Lúcia visivelmente grávida. Marcelo ajoelhado na frente dela, as mãos na barriga redonda, olhos brilhando de emoção paterna. Essa é Lúcia grávida da filha bastarda do meu marido. Foto de 2007. Mesmo ano exato em que eu estava grávida da nossa filha Marina. Mesmo período, mesma época. Gasps horrorizados ecoaram pelo salão. Mulheres levaram as mãos à boca. Homens balançaram a cabeça em negação. Na mesa principal, Dona Carmen ficou branca como cera de vela. Terceira imagem. Um bebê recém-nascido nos braços de Marcelo. Uma menininha enrolada em manta rosa. Essa é Bianca Ferreira Drummond, filha ilegítima de Marcelo, meia-irmã dos meus filhos Felipe e Marina. 18 anos de idade, 18 anos escondida do mundo, 18 anos mantida em segredo enquanto eu cuidava da casa, dos filhos legítimos e da reputação desse homem. Marcelo levantou da cadeira bruscamente, o rosto vermelho, as veias do pescoço saltando. Regina, para com isso agora! Mas Regina não parou. Apertou o controle. Próxima imagem. Extrato bancário detalhado. Números enormes projetados na parede. Transferências mensais de R$12 mil. 180 transações. Valor total destacado em vermelho. R$2.592 mil. R$2.592 mil. Esse é o valor exato que meu marido desviou do patrimônio da família para sustentar a amante durante 18 anos. Dinheiro registrado na contabilidade do escritório como despesas de consultoria inexistente, o que configura sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e fraude contra os próprios sócios. Os sócios de Marcelo, sentados em mesa próxima, levantaram ao mesmo tempo, olhares de fúria dirigidos ao colega.
Quinta imagem. Capturas de tela de mensagens de texto. O nome de Dona Carmen Drummond no topo da conversa. E essas são mensagens trocadas entre minha querida sogra e a amante do meu marido. Dona Carmen sabia de absolutamente tudo desde o começo. Apoiou, incentivou, protegeu, enquanto me tratava como lixo nos almoços de domingo. Todas as cabeças do salão viraram para a mesa principal. Dona Carmen tentou se levantar para fugir. 2 seguranças do clube bloquearam a passagem educadamente. A senhora vai querer ficar e ver o final, Dona Carmen, Regina disse pelo microfone. Afinal, a senhora trabalhou tanto para isso. Última imagem. O testamento secreto de Marcelo. A cláusula que dava 40% para Bianca. A completa ausência do nome de Regina. E esse é o testamento que meu marido escondeu em cofre secreto, onde a filha bastarda herdaria 40% de tudo e onde eu, esposa de 25 anos de dedicação absoluta, simplesmente não existo, nem uma linha, nem uma palavra, como se eu fosse móvel da casa. Marcelo avançou em direção ao palco, o rosto desfigurado de pânico. Regina, eu posso explicar tudo isso. São mal entendidos, documentos tirados de contexto. Felipe bloqueou o caminho do pai com o corpo. Não, pai, não hoje, não mais. Sai da frente, Felipe. Não. Marcelo olhou para o filho, para Regina no palco, para as 200 pessoas que assistiam em silêncio absoluto de julgamento. E então as pernas dele cederam. Marcelo Drummond Almeida, advogado respeitado, marido exemplar, pilar da comunidade, caiu de joelhos no piso de mármore italiano. Regina, por favor, não faz isso comigo, eu te imploro. As lágrimas escorriam pelo rosto dele, não de arrependimento, de medo, de pânico, de um animal acuado vendo a armadilha se fechar. Regina desceu do palco com calma absoluta. Parou na frente do marido ajoelhado, olhou para ele de cima. Por favor, o quê, Marcelo? Você teve 18 anos para me contar a verdade, 18 anos para pedir perdão, 18 anos para ser homem de verdade, mas você escolheu ser covarde. Escolheu mentir, escolheu me fazer de idiota. Silêncio total no salão, ninguém respirava. E agora, Regina continuou, a Receita Federal já tem cópia de todos esses documentos. Amanhã de manhã vão bater na porta do seu escritório com mandado de busca e apreensão. E eu já protocolei o pedido de divórcio litigioso, com a ajuda do Dr. Otávio Mansur, que inclusive manda lembranças. Marcelo olhou para cima, o rosto molhado de lágrimas e suor. Regina, eu te amo, sempre amei, por favor. Regina sorriu, um sorriso gélido como o inverno russo. Tarde demais, Marcelo. 25 anos tarde demais. Ela caminhou em direção à saída. Os convidados abriam caminho como mar vermelho. Alguns aplaudiam, outros permaneciam em choque catatônico. Na porta principal, sirenes. 2 viaturas da polícia, luzes azuis e vermelhas piscando. Dr. Otávio Mansur já tinha feito a denúncia criminal. Regina parou um último instante, olhou para trás. Marcelo ainda ajoelhado no centro do salão, soluçando. Dona Carmen sendo amparada por enfermeira, passando mal. Os sócios do escritório gritando acusações. Convidados fotografando com celulares. Felipe e Marina apareceram ao lado de Regina. Vamos embora, mãe, Marina disse. A gente acabou aqui. Os 3 saíram juntos para a noite fria de dezembro. Regina respirou o ar gelado da liberdade pela primeira vez em 25 anos. 1 ano depois. A manchete do jornal local ocupava meia página. Ex-advogado Marcelo Drummond, condenado a 8 anos de prisão por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Regina leu a notícia, tomando café da manhã tranquila na varanda ensolarada do apartamento novo. Um lugar só dela, vista panorâmica para o parque da cidade, silêncio absoluto, paz. O divórcio tinha saído em 6 meses, graças à competência implacável de Dr. Otávio Mansur.
Regina ficou com 70% do patrimônio construído em 25 anos. A casa grande, o carro importado, a conta de investimentos, pensão alimentícia vitalícia, tudo documentado, tudo legal. Marcelo recorreu da sentença, mas perdeu em segunda instância. Foi transferido para a penitenciária federal no interior do estado. Cumpriria no mínimo 5 anos em regime fechado antes de qualquer progressão. Dona Carmen Drummond foi internada em casa de repouso de luxo 3 meses depois do escândalo do baile. Os médicos diagnosticaram princípio de demência senil acelerada por estresse. Os outros filhos se recusaram a assumir responsabilidade. Afinal, ela tinha ajudado a esconder uma neta por 18 anos. A confiança familiar estava quebrada para sempre. Lúcia Ferreira dos Santos tentou processo judicial contra Regina por danos morais e exposição pública indevida. Perdeu. O juiz entendeu que a exposição da verdade constituía legítima defesa de direitos e interesse público. Bianca, a filha secreta, mandou uma carta para Regina alguns meses depois do baile. Não para Marcelo, para Regina. Senhora Regina, sei que a senhora tem todo o direito de me odiar pelo resto da vida, mas eu também fui vítima do meu pai. Ele me fez acreditar a vida inteira que a senhora sabia da minha existência e simplesmente não queria contato comigo. Mais uma mentira dele. Se algum dia a senhora quiser conversar, entender meu lado, estou disponível. Regina guardou a carta na gaveta da cômoda. Ainda não respondeu. Talvez um dia responda. Talvez nunca. O tempo dirá. Felipe completou o curso de Direito e decidiu não seguir os passos do pai em advocacia tributária. Escolheu Direito Trabalhista, defesa de funcionários contra empresas abusivas, uma forma silenciosa de fazer justiça todos os dias. Marina terminou a residência em psiquiatria. Abriu consultório especializado em traumas familiares. Disse que queria entender cientificamente como pessoas conseguem mentir sistematicamente por décadas sem demonstrar sinais de culpa. Regina finalmente realizou o sonho abandonado há 25 anos. Abriu uma pequena escola de piano no centro da cidade, 15 alunos fixos, aulas particulares, recitais trimestrais. Na parede principal da sala de aulas, 3 fotografias emolduradas. Regina segurando Felipe bebezinho no colo, os dois sorrindo para a câmera. Regina abraçando Marina no dia da formatura do ensino médio. Regina entre os 2 filhos adultos no dia da inauguração da escola, os 3 radiantes. Nenhuma foto de Marcelo em lugar nenhum. Nenhuma. Era uma tarde ensolarada de quarta-feira, quando a campainha tocou. Uma menininha de 7 anos apareceu na porta, segurando a mão da mãe, Luísa, nova aluna. A senhora é a professora de piano? Regina sorriu gentilmente. Sou sim, querida. Minha mãe disse que a senhora é a melhor professora da cidade inteira. Sua mãe é muito gentil. Entra, Luísa. Vamos começar a primeira aula? A menina sentou no banco do piano antigo. Dedos pequeninos sobre as teclas brancas e pretas. Regina sentou ao lado, ajustando a postura da aluna. Primeira coisa que você precisa aprender, Luísa. Piano exige paciência e prática. Às vezes vai parecer impossível. Às vezes você vai querer desistir, mas se continuar tentando, um dia a música sai sozinha. Luísa olhou para Regina com olhos brilhantes de expectativa. Como mágica, Regina pensou por um momento. Pensou nos 25 anos de casamento desperdiçados, nos 18 anos de mentiras sistemáticas, na noite do baile, na liberdade conquistada. Não, querida, não é mágica, é trabalho duro, mas quando finalmente funciona, parece mágica sim. Luísa sorriu e começou a tocar as primeiras notas. Dó, ré, mi. Desajeitadas, hesitantes, imperfeitas, mas cheias de potencial. Regina olhou pela janela. O sol da tarde entrava dourado, iluminando as teclas do piano como ouro.
Na mesa ao lado, o celular vibrou silenciosamente. Mensagem de Marina no grupo de família. Mãe, eu e o Felipe vamos jantar aí hoje, levando vinho e sobremesa. Te amamos demais. Regina não respondeu. Apenas sorriu e voltou toda a atenção para a pequena aluna. As notas do piano continuaram, imperfeitas ainda, mas cada vez mais seguras, cada vez mais livres. Dó, ré, mi, fá, sol.